Bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como eu sempre digo, a gente nunca sabe quando vai ser assistida. Hoje nós estamos com a mãe Cláudia de Ançã, né? Cláudia de Oliveira de Ançã, e a Jussara Lopes Pontes, que é das Mulheres de Axé, né? Nós, como é que eu trato as senhoras, por favor? Pede para ela se apresentar. Eu, eu Ah, sou Ialorixá Cláudia de Oiá, resido em Guarulhos, São Paulo, né? Tenho Ilhéaxela, Quetuifal, Moiá, aqui em São Paulo. Sou uhum. mais conhecida como Mãe Cláudia. Mãe Cláudia, perfeito. E Jussara, se apresente, por favor. Eu sou a Iela Xé, Jussara Lopes, sou de Ileaxé, Balajá, situado na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. E sou a coordenadora nacional das Mulheres de Axé do Brasil, do qual a Mãe Cláudia também faz parte no Núcleo São Paulo. Estou muito feliz pela oportunidade. Perfeito. Eu é que estou feliz, super feliz. A gente se conheceu num encontro do Vladimir Herzog, onde tinha 50 jornalistas mulheres, né, que falaram da discriminação com relação a jornalistas. E a mãe Cláudia parece que se eu bem me lembro, ela insistiu numa discriminação mais específica. Você poderia falar, por favor, repetir, mãe Cláudia? Sim, Raquel. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço de fala, que é sempre muito importante, principalmente para nós, povo de matriz africana, né? Que, como você bem trouxe, somos sempre muitos perseguidos, com muita discriminação, com muito preconceito, né? Foi uma honra para nós, de matriz africana, poder participar de um movimento feminista de várias produtoras de opinião, jornalista, e eu me fiz pertencente daquele local de fala, porque mesmo não sendo jornalista, eu tenho por profissão educadora social e psicóloga, mas nós, zeladoras, né, nós do povo, do santo, somos também produtoras de opinião, né, porque a Casa de Axé, ela é um quilombo ambulante, né, principalmente aqui em São Paulo. As casas de axé são locais onde se recolhe o povo marginalizado, o povo que sofre, né? E não tem fala, não tem escuta para esse povo. Nós, mulheres negras e de baixa renda, dentro de uma sociedade marginalizada, nós, principalmente aquelas que continuam a tradição das suas ancestrais, ou seja, nós que continuamos a fé dos nossos ancestrais em matriz, né? Nós somos extremamente caladas. E eu me vi naquele momento, nós, né, nos vimos naquele momento com a oportunidade de dizer o que realmente nós passamos, né, porque nós acolhemos o povo dentro das nossas casas com diversas dificuldades. Eu creio e chego a dizer que eles vêm para cá no último momento, quando eles não têm mais recurso, eles vêm para a casa de axé, mesmo porque, socialmente falando, as casas de axé são os últimos recursos porque é uma religião, né, uma fé marginalizada. O povo só corre para cá quando realmente não consegue mais nada na sociedade e adentram as casas de axé e recebe acolhimento de várias propriedades de necessidade na vida. E isso nós fazemos sem o apoio nenhum da sociedade no seu geral.
é mais entre as irmandades mesmo, fazendo um processo de recolhimento, de doação, para que possa realmente ajudar a sociedade. E esse processo é invisibilizado. Ninguém sabe que as casas de axé têm esse processo de trabalhar com a sociedade, principalmente os mais carentes. As nossas crianças não ficam na rua, as nossas crianças ficam na casa de axé. Aqueles que não trabalham, eles não passam fome, porque tem a sobrevivência dentro da casa de axé, mas tudo isso ainda hoje é feito com muito sacrifício. Então, quando tem esses espaços de fala, aonde a gente pode levar a nossa demanda, é extremamente necessário. Eu só tenho a agradecer aquela convenção maravilhosa que nos deu oportunidade de fala e de visibilidade, e agora esse momento podendo falar com você, que também foi uma grande mulher, ajudando aí na construção da liberdade das mulheres no seu geral. Perfeito. Você falou que vocês acolhiam as crianças, eventualmente, em que período? Como escola ou fora do tempo da escola? Na escola, a gente chega aí com os pais para poder conseguir vaga para as crianças, porque também é muito difícil. E o período que os pais estão trabalhando, né? Que infelizmente as creches nunca tem vaga, né? Sempre muito difícil realmente para quem precisa, né? Então eles ficam na casa de axé, que sempre tem aquele que ainda não conseguiu serviço, né? Que ainda está sem um trabalho fixo, né? Eles ficam na casa de axé, porque a casa de axé sempre tem algum trabalho manual para fazer, a gente faz muitas bonecas para vender, muitas artes, roupa, nós fazemos para vender, então isso também nos dá a possibilidade de um certo tipo de renda, né, para poder manter tudo isso, mas tudo isso é feito manualmente, né, com muito sacrifício para conseguir os materiais para aquelas pessoas que estão sem um emprego melhor, né? Que também quero dizer que essa parte de construção que nós temos dentro da casa de axé é muito importante para a nossa cultura, porque mantém viva a nossa cultura, as nossas roupas coloridas, as bonecas Baumi, que conta a história da nossa ancestralidade, né? Os instrumentos musicais, xequerê, isso tudo é fabricado dentro das casas de axé e acaba trazendo um pouco, um mínimo, né, de renda possível para que a gente possa ir sobrevivendo. Mas até isso é discriminado dentro da sociedade. Eita, que coisa mais terrível. E me conta, as crianças recebem algum tipo de atenção mais específica ou não? Ah, sim, nós temos uma revistinha interna, né, para crianças, especificamente feita para as crianças, que vem contando a história dos nossos ancestrais, ou seja, nós chamamos de orixá. Então, cada mês, nós aqui no Axé Almoiá, nós fazemos a comemoração de certas divindades. E a cada festividade, nós lançamos uma revistinha interna contando para as crianças, né, as nossas lendas, os nossos itãs, nossas histórias, para que não possa ser perdida, né, que eles possam saber o que eles são e da onde eles vieram. Perfeito. Jussara, você não quer falar um pouquinho a respeito da relação com a natureza que vocês têm? Sim, eu quero primeiro pedir aqui a bênção à minha mais velha, a mãe Cláudia, a todas que estão nos ouvindo e todas. Oi, que abençoe a benção, Jussara, minha linda.
Meu pai abençoe, mãe Cláudia, sua bênção também. E É, agradecer mais uma vez, né, por ouvir a fala da mãe Cláudia. Sim, o que nós tínhamos, né, quando fomos trazidos de África, éramos de várias regiões diferentes, idiomas diferentes, e aqui quando chegou no Brasil nasce o candomblé justamente por conta dessa coisa que tinha em comum, que era o culto à natureza, né? Que é cultuar Fala, orixá, Odum. fala um E, pouquinho mais perto do microfone ou mais alto, por favor. ok, obrigada. Desculpa aí. Porque quando viemos de África, né, escravizados para cá, lá em África viemos de vários territórios, né, de várias regiões diferentes, idiomas diferentes, costumes diferentes. Um cultuava orixá, outros cultuavam voduns, outros cultuavam inquices. E aqui no Brasil, eles foram misturados nos navios negreiros justamente para que não houvesse essa comunicação, porque os primeiros que vieram trouxeram de um único território e aí surgiu, né, uma rebelião, porque eles tinham como se comunicar, se organizar para assim estabelecer uma resistência à escravidão. Essa mistura dos povos fez com que a gente nascesse o candomblé no Brasil. E o que deixou eles um encantado com outros, encantado eu digo assim, de cultuar, né, de continuar a nossa religião aqui, mesmo vindo nas condições que vieram, foi justamente isso. Essa tinha isso em comum, né, que era cultuar o orixá, o inquice, o vodum, porque nós da religião de matriz africana cultuamos a natureza, que era justamente a natureza, são todos os orixás, né, os inquices e voduns, representam um elemento da natureza, né? Eles são, assim, digamos assim, o símbolo de determinadas forças da natureza que aqui, nesse mundo, né, existe. Então, essa relação com a natureza, a gente costuma dizer que sem a natureza não tem axé, né? Sem a folha não tem axé, sem a água não tem axé, sem o ar não tem axé. E assim a gente segue, né? Cultuando a natureza, que é para nós, como a religião também de matriz africana é a religião assim, digamos, dos primórdios, né? Do começo do nosso mundo, a gente pode entender o quanto essa força da natureza demonstrava para o homem, né? O quanto que ela tem poder. Então, isso veio e a gente consegue, dentro dos nossos terreiros, ensinar isso através dos nossos itãs, né? Que são os contos dos nossos ancestrais, passado oralmente para os nossos, como foi dito aí por mãe Cláudia, para os nossos mais novos. E a gente tem esse culto à natureza através do cuidar dos nossos orixás, dando força a eles para que a natureza consiga sobreviver a essa manifestação da humanidade, né? Dentro do mundo, porque se a gente for observar, quando voamos até de avião, a gente percebe como nós somos parecidos com as colônias de bactérias que atinge um determinado espaço ali, a gente vê aquelas casas mutuadas, aquele negócio invadindo o verde, né, destruindo muito do que a gente precisa preservar mais. A gente poderia viver, sim, em harmonia com a natureza, mas infelizmente o que a gente vê hoje não é isso, né? Nosso quadro é bem diferente do que do que ter harmonia e viver em harmonia com a natureza. Em São Paulo, no Rio, eu não sei se na Bahia também ou não, está chovendo muito e excepcionalmente, né? Volumes muito de muita chuva. Você acha que alguma coisa é consequência de alguma coisa que a gente tem feito contra a natureza? Eu não acho, não, eu tenho certeza mesmo, né? A gente percebe que a gente já teve várias eras, né? A era do fogo, a era do gelo. Então, o ser humano, enquanto ela não respeitar a natureza, nós vamos continuar tendo essas revoltas, digamos assim, da própria natureza querendo retomar, né, o seu fluxo natural. E a gente
precisa entender, ver isso como uma força maior do que nós, né? O próprio Deus pode, digamos assim, essa força da natureza, a gente não tem esse controle. Então, a gente precisa estabelecer, como eu falei, essa harmonia entre a natureza para que essas coisas não voltem. E tem uma poesia de uma menina porque ela é bem mais nova do que eu, mas ela já era uma mãe, né, de axé, que ela fala justamente sobre isso, sobre o rio que só queria passar, porque a gente constrói, geralmente a água seca por causa do clima mais alto, né, do efeito estufa que está aí falando há tanto tempo. Eu acho que eu tinha 17 anos quando eu ouvi falar a primeira vez sobre isso, e até hoje a gente conversa sobre isso, né, e a gente não vê uma solução. Existem vários e vários, né, convenções sobre o meio ambiente que justifiquem que tem planos, né, que os países vão fazer aquilo e aquilo, mas a gente vê que os que mais poluem não deixam de poluir. Então, esse efeito estufa faz com que a gente tenha muito calor, a água geralmente seca, e depois o que a gente percebe é que quando ela volta, ela não tem mais por onde passar, porque as pessoas já construíram, né? Já construíram, e depois ela vai passar do mesmo jeito, porque ela vai voltar ao fluxo dela normal, porque é dela, né? Era dela aquele espaço e foi tomado pelo homem. E aí depois as pessoas falam assim, ai meu Deus, esses desastres, né? Na realidade não é um desastre da natureza, né? É um desastre que nós criamos. Porque se a gente respeitasse o fluxo daquele riacho que passava ali, daquele rio que passava ali, a gente não ia ter determinadas coisas. A gente constrói, né, em áreas perigosas, sabendo que ali é a natureza que controla, não é o homem. Então, quando essas chuvas vêm, que alaga tudo, é só o rio querendo passar. E ele diz: eu não queria destruir nada, eu só queria passar. Então, quando eu vi esse poema, eu tive essa sensação do quanto que a gente faz mal, né? E o que acontece com esse efeito estufa e esse aumento hoje das águas nos rios que estão voltando é só o retorno, né? As geleiras estão derretendo por causa do calor extremo e as coisas vão voltando ao fluxo normal que era antes, né? A natureza dizendo que está aqui presente, precisa sobreviver, até para a gente sobreviver, né? Porque sem a natureza a gente não tem como chegar muito longe, né? Nós precisamos dela mais do que ela precisa de nós, né? Uhum. Eu sinto que a mãe Cláudia está querendo se manifestar a respeito desse assunto. Por favor. Eu estou concordando aqui com a Yajussara, porque, na realidade, é tudo isso que ela está trazendo mesmo. Um dos principais papéis dos povos de matriz africana é exatamente esse. Nós servimos e louvamos a natureza, porque cada ancestral da gente, cada orixá da gente pertence a um fluxo da natureza, né? E para que essa energia seja grande, a natureza precisa estar, né, preservada. E como ela trouxe lindamente, né, em suas palavras, infelizmente é o homem, né, com a sua ganância, que vem destruindo tudo isso sem respeitar ao seu próximo, a si mesmo e a nossa grande mãe, que é a terra, a natureza, né? É aí onde eu falo, há pouco tempo eu fiquei sabendo que finalmente a ciência confessa que sem a espiritualidade, uma pessoa sem espiritualidade, ela é mais fragilizada. Uma pessoa que tem uma espiritualidade mais afincada, ela se pega a doença, se cura mais rápido e é mais resistente à doença. E aí a ciência, depois que virou, falou, não, é toda a ciência que manda, toda a ciência que explica, vamos matar as bruxas, vamos matar todo mundo. Agora, depois de séculos de desconstrução, fazendo tudo isso, né, com o nosso povo, com o meio ambiente, pega e fala assim, ó, que o filho é seu. Aí traz essas pessoas para nós, líderes religiosos,
que estão totalmente defasadas, não sabe nem o que é fé, a palavra fé é totalmente desconstruída dentro de tudo isso. Então, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, a qual a nossa grande mãe é a natureza, porque, como Yajussara disse bem, sem folha não se tem nada, porque é da folha que é extraído o nosso axé, o remédio, que infelizmente a ciência foi lá, catou tudo, misturou lá com as químicas e hoje, em vez de fazer bem, faz mal e nos proibiu até do chazinho da vovó. Infelizmente, até isso nós passamos, nós não podemos, numa certa época, a gente não podia mais receitar, ensinar a fazer um chá, porque nós não tínhamos entendimento científico para isso. Então, é uma desconstrução muito grande que o homem faz com a natureza, e a natureza, ela se vinga, ela vira mesmo, ela fala, não, a terra é nossa, vocês estão aqui para poder se manter ela, não acabar com ela, né? Eu faço minhas as palavras de Ajussara. Axé. Eu estou terminando uma pesquisa com relação à Vale do Rio Doce, né? Onde derrubou-se o Brumadinho, né? E, na verdade, o rio Paraupeba acabou totalmente poluído, e a Vale está não respeitando o poder, não entrou em contato com essas religiões de matriz africana, que na verdade, acabou simplesmente não acontecendo nada, né? Não entraram em contato com eles para distribuir o mínimo possível diante do fato, né? E as religiões de matriz africana, tem 3 lá na região, elas distribuíam cestas básicas, né? E elas diziam, o pessoal preferia passar fome do que comer a comida do demônio, né? Coisa mais chocante, gente. Alguém tem alguma coisa a comentar a respeito disso? Não é tão chocante para nós, porque a gente sabe o racismo que a gente vive, o ódio religioso que as religiões de matriz africana vivem no país, né? Nós fomos endemonizados. Eles falam que nós somos filhos do demônio, mas você não vai acreditar. Nós não temos essa figura na nossa religião, né? Nós temos nada, não tem nada a ver, nada ligado a essa figura de chifre, de rabo, nada tem a ver com as nossas religiões de matriz africana, né? Os orixás, bem pelo contrário, voltando também a falar sobre a natureza, os orixás todos são ligados aos elementos da natureza, né? Não tem algum não existe algum sem ferro, né? Não existe Oxóssi sem as matas, sem a caça, sem os animais. Não existe Ossan sem as folhas. Não existe Xangô sem o fogo, Yansan sem os raios, mas Xangô e o vento. Não existe Iemanjá, Oxum sem as águas doces e salgadas, né? Quando a gente fala que a gente cultua Iemanjá, a gente cultua o próprio mar, a gente cultua a própria cachoeira quando a gente fala em Oxum, as águas doces, né? E quando a mãe Cláudia fala que essas águas podem se revoltar, porque nós temos águas paradas, nós temos águas doces, que são cachoeiras, né? Nós temos águas de todos os tipos. Então, quando a natureza diz que esse é o meu espaço, o ar, né? Quando a gente fala do ar, quem vive sem o ar? É a mesma coisa, nós de candomblé, de matriz africana, né? Pode ser todas as outras, os outros segmentos, não vivemos sem Oxalá, né? Todas as pessoas, pode ser de todos os orixás, mas todas as pessoas cultuam Oxalá porque ele é o próprio ar. Então a gente precisa entender essas coisas. Essas pessoas,
A colonização trouxe para o Brasil, né, o homem branco trouxe isso para o Brasil, de demonizar as nossas religiões, porque sempre foi a supremacia branca e a religião católica, né? Hoje a gente está vendo aí o advento, o avanço incrível dos evangélicos, que também é outra religião que demoniza as religiões de matriz africana. Mas aí vocês não vão ver o povo de matriz africana endemonizar nenhuma outra religião, porque nós fomos ensinados a conviver com todas. Nós somos ensinados a receber e acolher qualquer pessoa nos nossos terreiros, independente de sua raça, de sua crença, de sua ideologia, de sua fé, de qualquer coisa. Nós recebemos, de seu gênero, a gente recebe todos os tipos de pessoas na nossa. A gente pergunta, a gente não pergunta de onde vem, o quem é, nada disso. A gente chegou, está precisando, nós acolhemos. É como a mãe Cláudia disse. Nós somos aquele quilombo que, com todo mundo que chega, é bem-vindo, come da nossa comida. E é óbvio que a gente tem muitas experiências que não são boas, né? E relativo a isso de ser acolhedores demais. Até com os próprios, né, pessoas, os pesquisadores que chegam nas nossas casas e querem pesquisar, mas que nada trazem de retorno, né? Bem pelo contrário, às vezes distorce tudo que a gente fala e escreve o que eles querem, né? Não tem retorno. É tanto que as casas hoje estão bem mais fechadas para esse público, porque a gente precisa também nos preservar. Mas a gente é isso, a gente não tem como desconstruir o racismo se a gente não conseguir. É por isso que é tão importante, como a mãe Cláudia fala, né? É a importância da gente estar ocupando espaços como aquele do seminário, né? Que nós somos ali como comunicadoras populares, porque somos isso, né? Nós fazemos isso em nossos territórios, né? Nós somos formadores de opiniões, embora isso não seja divulgado, né? Sobre as nossas casas, o acolhimento às crianças, aos idosos, né? Que muitas religiões parece que os idosos, né? Não servem mais para nada na nossa religião. Os nossos idosos são reverenciados, são os nossos abás, os nossos mais velhos, os nossos EBOMs, né? E isso faz com que a gente tenha um outro comportamento completamente diferente do que foi ensinado aqui, né, no Ocidente, digamos assim. Nós trazemos e conseguimos, através desses séculos aí, manter muitas tradições, né, porque ficou fechado, né, nós somos excluídos, deixados dentro dos nossos terreiros, excluídos politicamente, e é tanto que até hoje, para desconstruir que a gente precisa fazer política, que a gente precisa ocupar espaços de fala, de representação, de poder e de decisão. É difícil entre nós porque a gente acostumou, né? Fomos colocados nesse espaço de não se misturar com a sociedade, ou se misturasse, teria que ser meio que velado, né? Não usar nossas roupas tradicionais, não sair com as nossas contas, porque tudo a gente sofria racismo, né? Racismo por ser preto, racismo por ter religião de preto e por ser mulher é pior ainda. Como eu falei lá no nosso seminário, né? Nós sofremos aquele tripé de violência por gênero, por ser a violência de raça e a violência do racismo religioso. E até hoje é desse jeito, né? A gente achou que tinha conseguido vencer um pouquinho, aí chegou mais essa nova era de evangélicos, né? Que nada faz do que Deus e do que o próprio Jesus deixou escrito para eles na Bíblia, né? Porque não vejo eles olharem as pessoas como amarem, né? A eles como amarem outras pessoas como a si mesmo. Eu não vejo eles professarem nada do que eles falam, né? Porque eles disseminam ódio e isso ficou bem claro nesse período que nós vivemos passado aí com o Bolsonaro, né? Ficou muito óbvio que o Brasil, ele deu voz aos racistas, ele deu voz aos machistas, aos sexistas, aos homofóbicos, e ele deu voz também às pessoas, aos cristãos, né? Que acham que só Jesus salva, e se fosse desse jeito, né? A gente fala que só Jesus salva, mas que Oxalá também salva, que Ansan também salva, que Oxum salva, que todos os orixás salvam, né? Mas eles têm essa força de estarem juntos e imbuídos em uma só missão,
que é endemonizar as religiões de matriz africana pelo racismo mesmo, porque é uma religião de preto, porque veio de África, como eles fizeram com a África inteira, né? Eles entraram na África, destruíram tudo da África, né? Com aqueles minérios todos de diamante, de ouro, disso, daquilo, de tudo que você imaginar, né? E roubaram todos os conhecimentos, né? Porque a gente sabe que a África era muito rica em vários, como a matemática, como tantas outras coisas que saíram da África. E botaram a África nessa situação que hoje as pessoas olham, pensam que é só aquilo, né? Por isso que muitas de nós costuma se dizer, costuma se apresentar falando que nós somos filhas e filhos de reis e rainhas e não de homens escravizados, né? Mas o homem branco teve uma força potente de conseguir fazer isso. E essa desconstrução no Brasil é muito complicada, porque a gente tem uma lei, né, que pode ser efetivada nas escolas, da Lei 10.639, que fala da história de África, né, da importância desse povo para a nossa formação cultural, mas ela não é efetivada porque os evangélicos, as pessoas evangélicas, as pessoas cristãs, não admitem que isso seja falado em sala de aula. Então, ela entra como tema transversal. Então, não ensina, só ensina quem quer, quem faz algum tipo de trabalho, ou se não, acha que é uma coisa que tem que ser, no dia, vamos fazer aqui um seminário durante um ano inteiro. E não é isso, a gente precisa realmente de educação antirracista para começarmos a pensar em um mundo mais igual, né? E com menos desigualdade social, né, para o nosso povo e também para a nossa raça, porque até hoje tudo que vem de preto não presta, né? A gente sempre está reproduzindo, né, a nossa sociedade, reproduzindo o racismo nas suas falas, nas suas tipo assim, falar assim, a coisa tá preta, quando a coisa tá ruim é porque a coisa tá preta. São vários ditados que vêm desse racismo construído, né, historicamente na nossa sociedade, que para desfazer, para desmantelar isso tudo aí, a gente precisa de ações mais antirracistas, né? Porque a gente só ouve os brancos dizer: eu não sou racista, eu não sou racista. Mas cadê as ações antirracistas, né? Não ser racista só não resolve, mas na realidade a gente viu, né? Que a maioria do nosso povo votou em Bolsonaro e tem um pensamento racista, um pensamento homofóbico, um pensamento de discriminação, de racismo, de ódio religioso contra as nossas religiões. Aí a gente distribui essas cestas aqui nas nossas comunidades e a gente falta cesta para a gente dar, porque que tanta gente passando fome, né? Mas tem determinados espaços, como esse que você citou, que a gente vai ser visto dessa forma, porque é isso que eles acreditam. Eles não conseguem nem enxergar de uma outra forma. Você está falando de racismo ambiental, né? De certa forma. E eu queria colocar mais duas questões. Ah, A, a Vale está fazendo propaganda na TV dizendo que está recuperando a natureza. E você falou do último presidente que permitiu a entrada dos garimpeiros com relação ao povo Yanomami, né? E que está sofrendo para danar, né? Vocês acham que compartilham alguma questão com os indígenas? Alguma visão de mundo? Com certeza, né? Os indígenas também têm essa visão de convivência em harmonia com a natureza, como nós também temos, né? O candomblé não é formado apenas com a matriz africana, né? Nós também carregamos os nossos caboclos e temos essa parcela de contribuição dos povos indígenas na nossa religião. O que a gente percebe sobre o racismo religioso é que essas pessoas não conseguem entender que a gente precisa desse convívio, né, harmonioso, respeitoso com a natureza, para que pessoas posteriormente não sofram. Mas como o pensamento deles é de extermínio, né, de extermínio dos povos indígenas,
de extermínio do povo negro, porque senão não eram nossos corpos que estariam no chão e nas estatísticas no ranking mundial. A gente fica assustado quando vê essas coisas. E Bolsonaro não fez só isso, né? Bolsonaro liberou vários agrotóxicos para plantações. Bolsonaro desmantelou toda uma construção de um meio ambiente mais limpo, de um meio ambiente respeitoso, até com os nossos corpos. Hoje a gente pode estar comendo veneno e achando que está se alimentando bem, né? A gente precisa, eu acho, né, que com o novo governo, um governo mais, digamos assim, pluralista, né, que vê o mundo de uma outra forma, progressista, talvez a gente possa recuperar muita coisa que ele conseguiu desconstruir e construir, né, negativamente, não só para a natureza, como para os povos originários, para os povos negros de matriz africana. Então, essa supremacia branca tem que realmente ser combatida por todo mundo, né? Nossos irmãos brancos precisam entender que a gente precisa ter essas ações, como você está tendo aqui. Isso aqui é uma ação antirracista, dar voz a duas mulheres de candomblé, para a gente poder estar expondo o nosso modo civilizatório, né? Porque o que mãe Cláudia fala de como os terreiros vivem, convivem, possa ser que um tenha isso, a outra tenha outra forma, não sei o quê, mas são modos civilizatórios completamente diferentes dessa sociedade capitalista que está aí, né? Aqui mesmo, nas Mulheres de Axé, nós temos mulheres, grupo produtivo, e uma produz, outro dia uma está com dor de cabeça, quando vende aquela peça, divide para todo mundo. A gente não vai ver isso no mundo capitalista, né? A gente não vai enxergar isso. O mundo capitalista é isso aí, é pagar pouco, escravizar, né? Como foi descoberto aí com os empresários do vinho lá do sul, né? É escravizar as pessoas, é pagar pouco, é aquela história do ficar milionário e quem quiser que fique pobre recebendo aquilo e comendo as migalhas, né? Nós temos o nosso modo civilizatório, como os indígenas, né? Os povos originários também têm. É uma outra forma de visão de mundo que não é respeitada nessa sociedade. E por isso que eles precisam desconstruir, eles precisam mostrar que nós somos é, pessoas ruins, pessoas que cultuam, né? Demônios, eles falam, eles falam, eles falam tanta coisa da gente que eu fico até sem ter coragem, né, de expor, mas tudo que falam da gente, se vier num terreiro, se passar acho que nem precisa de uma semana, vai sair com outro pensamento. Se nós pudéssemos estar em cada escola ensinando as crianças, né, como é que o povo de santo vive, como o povo de matriz africana vive, porque não é só de santo, o povo preto, quilombo, faz essas dimensões nesses espaços negros, as pessoas iriam entender que nós não somos nada do que eles pintam, né? Mas é uma coisa, uma construção de 400 e poucos anos, é complicado, né? Vamos ter que eu falo 400 e pouco, mas eu creio que até hoje essa construção esteja de pé para esses homens e essas mulheres, essa supremacia branca que nós vivemos hoje. E o que é pior é que nós somos de maioria negra. Então, nós precisamos também ter com que os nossos irmãos negros tenham essa vontade, não é nem vontade, né? Também vai muito da necessidade. Da necessidade também não, de ter oportunidade, na realidade, de estudo para poder entender e ter consciência negra. Porque tem muito negro que não sabe que ele é negro, tem muito negro que não tem condições, não tem né, de saber, de construir de onde ele veio, por que ele é negro, o que ele merece, ou o que a sociedade, o Estado tem que fazer de reparação para ele. Aí eu vejo negro falando mal de cotas, né? Eu vejo negro. Essa desconstrução não é só para os brancos, tem muitos negros que precisamos, mas os nossos negros são fruto do racismo. E os brancos não, né? Que eles não sofrem racismo. Então, só quem sofre racismo mesmo é preto. E o preto, ele precisa ter essa consciência negra,
Eu não digo que. É tanto que nós temos tantos negros cristãos, né? Mas ele deveria ter a consciência negra, a consciência de classe e a consciência de raça. Quando ele tiver isso, aí o Brasil vai voltar, né, a caminhar voltar não, a caminhar em alguns trilhos, e os brancos precisam nos ajudar nisso, tendo ações antirracistas, para a gente ter espaços e construir leis que sejam efetivas, porque também não adianta só as leis serem aprovadas, né, colocar lá bonitinho e não cobrar, não ser efetiva, para que as coisas mudem. E a gente vê muito isso no nosso país, muitas políticas públicas de fachada, né? E a gente precisa colocar isso para funcionar. Eu tenho hoje uma grande esperança, porque hoje eu vejo uma ministra negra, uma ministra da cultura negra, e não é possível que essas pessoas que vivam o que a gente vive, né? Que muitas delas podem até não ser de religião de matriz africana, mas eles sabem o que é racismo. Então, se eles sabem o que é racismo, eles podem construir diferente, né, do que nós vivemos hoje. Ok. Mãe Cláudia, por favor. Eu fiquei assim, escutando e fazendo assim um recorte de tudo que a Yajussara trouxe, porque essa é a nossa realidade. A gente até gostaria, sabe, Raquel, de falar de outra forma, sabe? De falar o quanto é bonito realmente a nossa ancestralidade, a força dos nossos ancestrais, mas infelizmente são tantas demandas de que nós passamos de desapropriamento que fica difícil a gente falar, trazer a nossa voz e não estar dentro dessa construção, dentro dessa sociedade adoecida. Escutando a Yajussara falar, eu me lembrei, né, igual você falou, o pessoal da Vale, né, não aceita. Aqui nós passamos isso pouco tempo atrás. Nós temos um sistema de fazer cesta básica, como todas as casas de axé faz, e também temos um sistema de fazer marmitex, né, para dar para os moradores de rua. A gente sempre pega os frangos que nós temos, né, e vamos levar para aqueles, né, que estão passando necessidade. E aqui próximo tem uma ponte, logo que entra em Guarulhos, que debaixo dessa ponte tem muitos moradores de rua. Nós fomos até lá. Chegando lá, não deixaram a gente entrar, porque era coisa do diabo e eles não comem coisa do diabo. Imagina em situação de rua, morando debaixo da ponte, e não deixaram a gente entrar. E nós tivemos que sair correndo, porque vieram com agressividade para cima da gente, nos chamando de gente do demônio. E, por causa de pessoas como nós, existia aquela situação. Olha isso, né? E não indo mais forte dentro de toda essa trajetória que a Jussara traz. Ontem mesmo nós perdemos, minha filha principalmente está arrasada. Eu tenho 3 filhos, uma filha de 30 anos que é engenheira, meu filho de 26 que também é engenheiro mecatrônico, e a minha caçula de 19 anos que está no 2º ano de direito. Numa construção muito difícil, tudo isso, infelizmente, a gente não tivemos cota, não tivemos nada disso, tivemos que enfrentar ali na luta. Mas essa minha filha acabou ontem de perder uma grande amiga, cresceu com ela, era uma pessoa de matriz africana, mas houve um desentendimento na casa onde eles seguiam e ela saiu, acabou namorando com uma pessoa evangélica, e essa pessoa evangélica fez ela desfazer de tudo que era dela, né? Naquela transição, parece que o zelador dela tinha mudado para longe, ela não podia, e ficou naquele afastamento. E veio começando a passar mal, ela, uma menina linda, ficou inchada, feito um sapo, e desde dezembro ela foi internada, os médicos não conseguiram achar a doença dela.
colocaram ela num coma induzido e, infelizmente, uma menina de 25 anos, saudável, linda, veio a óbito ontem pelo preconceito, pelo esse racismo, pelo esse pessoal que diz o nome de Deus, fala o nome de Olorum e não sabe o que é. Por que isso? Por que uma religião tem que ser melhor do que a outra? Como a Jussara disse, nós respeitamos as diferenças que existem no mundo, porque o Olodumare quis assim. Ele é um só, nosso grande criador, mas ele deu vários caminhos para chegar até ele, que é o livre-arbítrio. Se ele deu, quem somos nós para tirar? E nós vivemos esse preconceito que está levando cada vez mais pessoas a óbitos por esse tipo de sentimento de ser maior, de ser melhor do que nós, de matriz africana, porque nós chegamos no porão do navio, nós chegamos em uma situação escravizada, porque, como a Jussara trouxe muito bem, nós sabemos que nós somos filhos e filhas de reis e rainhas, porque a África tinha um sistema de construção acima de qualquer povo e vivia em ligação com a natureza. Eles não eram animal, eles não eram atrasados. A ligação que fizeram com esse diabo, que realmente, como me trouxe a Jussara, nós não conhecemos. Esse diabo, nós não sabemos quem é, não adianta perguntar da gente do diabo, porque não existe o diabo, o que existe na nossa nação é Exu, que carrega um cone como esse meu e de Jussara, tá vendo que é um coninho voltado ao quê? Voltado aos céus. Cada portão da África tinha uma imagem de Exu com esse cone na cabeça, voltada aos céus, que queria dizer que aquela aldeia tinha ligação com o Orum, tinha ligação com os céus, tinha ligação com o grande Criador e com um pênis muito grande para fora, porque o que é que quer dizer o pênis? Quer dizer virilidade, e quanto maior é o pênis, mais semente da vida, porque a semente da vida sai do pênis, mais semente da vida vai ter naquela aldeia. E por causa dessa imagem, figurar o nosso Exu, que traz toda essa coisa bonita ao demônio que a gente não sabe nem quem é. Então, é essa... E a Jussara, ela trouxe muito bem, sabe? Essa construção toda politicada, que a nossa vivência é isso, é percas, a gente tendo que ir nas escolas, como eu passei outro dia, a professora com um aluno de 7 anos, porque nós dentro do sistema de ancestralidade, nós temos assim alguns sistemas que vai evoluindo as nossas crianças, as nossas pessoas, dentro de um segmento espiritual. Então, por alguma época, nós usamos branco, uma roupa branca, o menininho estava de calça branca, camiseta branca e um bonezinho branco e um fiozinho no pescoço. A professora se negou a entrar dentro da sala de aula. Eu perguntei o que ele fez. Ele bateu, quebrou a cadeira, fez alguma coisa? Ela falou, não. Eu não dou aula para demônio. Simplesmente porque ele estava assim, um menino de 7 anos. Hoje ele tem 24 anos, esse menino, e quantas histórias como essa, eu e muitas de nós, eu tenho certeza que todas as Ialorixás e Babalorixás dessa terra têm essa mesma história para contar, daqui para pior. Essa é a nossa realidade, e a Jussara trouxe assim lindamente, né, dentro de uma construção aberta, que reflete nessa nossa vivência de sofrimento dia a dia, por causa dessa política, infelizmente, totalmente preconceituosa com todos nós. É muito difícil falar de todas essas coisas e a gente não se emocionar com a nossa realidade,
porque não é fácil sobreviver no meio desse povo racista. Nós somos sobreviventes, infelizmente nós não vivemos, nós sobrevivemos. Por quê? Porque nós aceitamos aonde está, segundo a Bíblia, que respeitai pai e mãe, respeitai os seus mais velhos, que é simplesmente o que a gente faz. Nós vivemos conforme os nossos mais velhos, que a Jussara trouxe, que os nossos mais velhos é a nossa enciclopédia ambulante, porque a nossa nação é oral, porque nem o direito de estudar as nossas ancestrais tinha. Então, hoje cabe a nós, essa nova geração, esse papel dificílimo que é adentrar dentro dos lugares e falar, olha, nós existimos, nós temos esse direito porque está dentro da lei. Mas é extremamente difícil, Raquel. Eu me emocionei muito com a fala da minha irmã, mulher de axé, porque todas nós somos mulher de axé e nós temos feito isso. Se unido, porque unidas nós somos mais fortes. Descobrimos isso há muito tempo, porque essa foi a construção que eles fizeram, nos quebrar. E estamos, sabe, se unindo, se fortalecendo, para que o mundo possa, pelo menos, nos conhecer. Como a Jussara disse, se passar uma semana com a gente, vai ver que não é nada daquilo. Eu faço um trabalho dentro da Fundação Casa, os menores infratores, os meninos, e eu chego contando a história dos nossos ancestrais, a história de como chegaram aqui, a história. Eles não se conhecem nem como negro. Eles não sabiam disso, que um dos fatos deles estar lá dentro, infelizmente, ainda é essa lacuna histórica que nós vivemos. E é isso. Eu acho que assim como o Lodumar e como Deus deu livre-arbítrio para todos, as pessoas devem conhecer e fazer a sua própria escolha sem estar atacando o outro. Uma vez eu perguntei para um pastor que estava atacando, eu falei assim, vem cá, no dia que acabar os macumbeiros, que é assim que eles nos chamam, e para mim não tem importância, no dia que acabar os macumbeiros, vocês vão alegar o quê? Infelizmente, a gente às vezes é obrigado a chegar de uma forma dessa, perdendo a nossa humanidade, para poder trazer eles à tona, porque é uma grande verdade, sabe? Eu vejo, acompanho vários cultos, e a metade do culto é falando do povo de matriz africana e do demônio. Eu falei, vocês louvam muito mais o demônio do que Deus. Nunca vi isso, porque lá no Axé a gente louva, como disse a Jussara, que é filha desse maravilhoso Deus do branco, Deus da paz. Todos nós louvamos Oxalá, todos nós queremos paz na nossa cabeça, no nosso ori, todos nós queremos amor. E é isso que nós louvamos a cada música, a cada cantiga da gente. Nós louvamos a paz e o amor para todos. Não é só para nós, é para todos. É isso, me desculpe da minha emoção, mas quando eu vejo o meu par trazendo toda essa construção que dá direto na nossa vivência. Você me entendeu, Raquel? Acho que é isso. Muito obrigada. Sim. Bom, infelizmente, o nosso programa acabou, né? Ele acaba antes da nossa conversa, habitualmente, e a gente tem que retomar mais adiante, talvez uma nova entrevista, tá? Vocês querem fechar um pouco? Vocês querem se despedir? Fechar? Jussara? Mais alguma coisa? Adorei essa coisa, a conversa foi boa. Adorei essa conversa, foi ótima, super legal, esclarecedora, simplesmente fantástica. Uma aula, né? Uma verdadeira aula. Eu não sei se a Jussara houve algum problema, mas, Raquel, eu quero novamente... Ah, tá aí? Pode falar então, minha irmã. Tá bom, minha mãe. Mas é melhor a senhora falar que a senhora é mais velha que eu. Fique à vontade. Depois eu falo.
Axé. Eu só quero agradecer novamente essa oportunidade, agradecer primeiramente a nossa ancestralidade que faz haver essa oportunidade, né, da gente poder falar, ter esse local de escuta, né? E eu quero agradecer e que se faça mais momentos como esse, como você, Raquel, trouxe, né? É tanta coisa para ser dita, para ser falada, e em pouco tempo a gente não consegue trazer tudo, né? Foi como eu disse, eu gostaria de falar das coisas bonitas, né? Das coisas que existem, que são lindas, mas infelizmente a gente só fica nesse local de reparação, né? E gostaria que tivesse mais momentos para a gente também falar de tantas coisas boas, divulgar realmente quem somos, né? De verdade. Isso é muito importante para todos nós. Então, que os nossos ancestrais ilumine, né? Você, Raquel, e toda a sua equipe, todo o seu trabalho, que Olodumare lhe dê força, saúde, prosperidade e harmonia para que você continue plantando, né, esse local de fala maravilhoso dentro dessa sua trajetória de muito enfrentamento. Eu quero agradecer muito por esse momento e também me dar a oportunidade de estar do lado da minha querida Jussara, né, que está aí na Bahia, nesse local maravilhoso que fez aniversário há pouco tempo, um local histórico que tem uma história lindíssima de luta, de força desde o começo. Quando eu estive nesse local, para mim foi um apoderamento maravilhoso. Gostaria brevemente de retornar, porque ali eu senti a minha ancestralidade viva, a cada pedacinho do local. Então, Jussara, você que é daí de Cachoeira, meus parabéns por ser essa cachoeirense, né, de luta e de guerra, mantendo tudo isso, viu? Sua bênção, minha irmã, e muito obrigado, Raquel, e a todos. Sara? Olá, Raquel. Também quero agradecer, quero pedir a bênção à mãe Cláudia, a todas as iais, a todos os babás, a todos os nossos irmãos de matriz africana, né? Pedir também pelas nossas ancestrais, né, que tanto sofreram e resistiram e criaram tanta estratégia, né, que nos ensinaram a estar sobrevivendo até hoje. Esse local que ela fala é Cachoeira, uma cidade histórica na nossa independência. Aqui começaram as primeiras lutas pela independência da Bahia, e do Brasil, mas também não é uma história que queiram contar, porque quem fez essa história foram homens e mulheres pretas, mulheres como da Irmandade da Boa Morte, a qual eu faço parte, uma irmandade bissecular, né, que fez 202 anos, mulheres que se reuniram para poder alforriar outros escravos, né? Outros homens e mulheres escravizadas e que foram tão perseguidas, né? Reconhecida apenas há 30 anos atrás como um patrimônio material e imaterial da Bahia. Então, que Mãe Cláudia está falando é desse local, dessa cidade, né? Desse espaço de resistência do povo negro e trouxe para nós a independência, né, ao Brasil todo, porque as lutas começaram aqui, daqui saiu o fogo simbólico da liberdade, como é conhecido aqui até chegar em Salvador, no 2 de julho. Quero agradecer a Raquel, você que também foi uma mulher que sofreu muito na sua vida, me emocionei com sua história de vida, mesmo sendo uma mulher branca, né? Então a gente percebe que só em ser mulher e estar em locais dizendo que muitas pessoas não querem ouvir, nós passamos por muitas violências, né? Então eu me solidarizo com a sua luta também, de ser também do Partido Comunista, e a gente sabe as dificuldades todas encontradas nos nossos caminhar. Dizer que eu admiro muito, foi maravilhoso estar com vocês, com todos, né, naquele momento lá do seminário das mulheres jornalistas e comunicadoras populares, e agradecer toda a sua equipe e pedir perdão pelo não conseguir abrir a minha câmera,
né? Estava aqui toda linda esperando para vocês me verem, porque mulher preta tem que dizer que é linda, né, mãe Cláudia? Porque por muito tempo disseram que nós éramos feias, que a gente Com não, certeza, somos lindas. que a gente era feia, que a gente não tinha o padrão de beleza, porque o padrão de beleza são mulheres magras e brancas. Nós somos gordas mesmo e lindas. E eu quero agradecer muito por esse momento, viu, Raquel? Foi muito bom estar aqui, poder falar um pouco de nós. Mas como a mãe Cláudia falou, o candomblé, as religiões de matriz africana, é um berço cultural maravilhoso, onde se dança, onde se canta, onde se faz artesanato, onde se faz arte, onde tem a capoeira, onde está a presença, onde a África está presente em tudo que nós fazemos, né? E também vários pontos que foram trazidos pelos nossos povos originários, os povos indígenas. Dizer que nós somos sim, temos sim a nossa forma de viver e que graças a Deus, né, eu fui escolhida por Orixá para estar aqui, porque a gente não escolhe ser de matriz africana, nós nascemos pela nossa ancestralidade, renascemos para Orixá e estamos aqui e somos felizes com isso, né? E agradecê-lo do Mário por todo esse momento. Gratidão a todos, a minha bênção e o meu beijo e um abraço bem forte. Beleza. Eu só queria corrigir, dizer que eu sou semita, que eu nasci na África, no Egito, e que nosso povo também foi escravo, né, dos egípcios faz muitos séculos atrás. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Obrigada pela aula. Obrigadão. Super, super legal. Axé. Gratidão, gente. Beijo grande. Beijo.